semicondutores. Naturalmente, né, que você vai ter livros e livros sobre semicondutores, né? As propriedades são muitas e muitas, mas tem algumas informações relevantes sobre os semicondutores que precisam ficar aqui. Que é aquela famosa conversa de bar, sabe? Quando você está com seus colegas e você quer dar de inteligência, você vai lá, velho, você sabe que é um semicondutor? Senta aqui que eu vou te explicar, irmão. Senta aqui, que você não vai ganhar nada mais útil hoje do que a definição ali de um semicondutor. Bom, o que vem a ser um semicondutor? Um semicondutor é um tipo de material, tá? Então, assim como a gente tem os condutores, assim como a gente tem os isolantes, a gente tem uma classe de materiais que são chamados de semicondutores e uma outra classe ainda também que é chamado de supercondutores. Então, para a gente entender a diferença entre condutor e um semicondutor, vamos dar uma olhada em algumas de suas propriedades. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui que tem um livro lá, que é o seguinte, ó, o tipo de material que eu vou escolher, e no meu caso aqui eu vou escolher dois tipos de material. O cobre, que é um condutor, e o silício, que é um semicondutor. Então esse aqui é um metal, né, condutor, e esse aqui é um semicondutor. Esses caras têm uma certa diferença aí nas suas propriedades microscópicas. Por exemplo, densidade de portador. Quantos portadores? Pegar um pedacinho de cobre ou um pedacinho ali de silício, né, um dispositivo constituído por silício, qual é a quantidade de portadores que eu tenho, tanto no cobre quanto no silício? Então, aqui no metal, a quantidade de portadores é muito grande, tá? Em um condutor, a quantidade de portadores é muito grande. Então, ele é 8,49 vezes 10 elevado a 28, enquanto que num semicondutor você tem algo da ordem de 10 a 16. Não é tão grande assim como no caso de um condutor. A resistividade. Bom, a resistividade de um condutor a gente espera que seja pequena, né? E de fato é, né? Porque eles são bons condutores, logo a resistividade é pequena, é da ordem de 10 a menos 8. Enquanto que num semicondutor, isso está na ordem da 10 à terceira, e não menos 3, 10 à terceira. E tem uma outra propriedade que é o quanto a resistividade varia com a temperatura. Em um condutor, isso é muito importante, em um condutor, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a minha resistividade. Fica mais difícil para eu inferir uma corrente num condutor, dado que eu aumente a temperatura. O meu coeficiente de temperatura da resistividade, em um condutor, ele é da ordem de 4,3 vezes 10 a menos 3. E no semicondutor, aí vem uma coisa extremamente contraintuitiva, mas que vai ficar claro já já, é um número negativo, é da ordem de 70 vezes 10 a menos 3. O que significa ter um coeficiente de temperatura de resistividade negativo? Isso significa que, se eu aumentar a temperatura de um semicondutor, ele aumenta a condutividade, ou seja, diminui a resistividade. Ele fica mais condutor com o aumento da temperatura, ao contrário de um metal. Então, o silício, ele possui menos portadores, ele possui uma resistividade que é muito maior, né, da ordem de 10 a 11 vezes maior, e ele tem um coeficiente de temperatura elevado e negativo. A resistividade diminui com a temperatura. Por que isso acontece? E é isso que eu vou tentar explicar aqui muito brevemente para vocês. A brincadeira é o seguinte, ó, tudo isso está relacionado com o que a gente chama de distância entre as bandas, tá? Para você ter uma condução, você precisa pegar um elétron e tirar ele da que a gente chama da banda de valência e levar esse cara para a banda de condução. O que diferencia essas bandas, né, para a gente explicar de fato essas bandas, a gente precisa da mecânica quântica, mas o que vocês precisam saber aqui é que quando eu começo a aglomerar moles e moles de um certo material, eu acabo construindo essas bandas. As bandas são regiões onde os elétrons podem estar presentes. Tem regiões que são proibidas. Você jamais vai encontrar um elétron aqui nessa região. No fundo, ele pula daqui para cá via um processo chamado de tunelamento, né, sem
ele passar por aqui. Ele simplesmente desaparece aqui, aparece lá. A mecânica quântica permite dessas coisas sem atravessar essa região aqui proibida. A probabilidade de você encontrar um portador nessa região é zero. Essa diferença aqui, ó, entre essas duas bandas, essa diferença de energia aqui entre essas duas bandas, é o que vai distinguir um condutor de um metal, de um isolante, de um semicondutor. Nos metais ou nos condutores, você tem uma sobreposição dessas bandas. Então, a banda de valência e banda de condução, elas estão sobrepostas. Ou seja, os elétrons, que são esses elétrons livres, eles já estão na banda de condução. Por isso que é tão fácil colocar esses caras para se movimentar. Você não precisa levar esses elétrons para a banda de condução, visto que existe uma sobreposição da banda de valência e da banda de condução. Isso é um metal. Tá? O isolante é mais ou menos como esse cara aqui. Só que essa distância aqui é muito, muito grande. Por mais que você coloque lá 10 volts, 100 volts, 1000 volts, você não tem energia suficiente para tirar um elétron da banda de valência e levar ele para a banda de condução. Esse gap é muito, muito grande. Isso aqui, então, seria um isolante. E o semicondutor? O semicondutor é algo intermediário. As bandas, elas não estão sobrepostas, porém, elas estão relativamente próximas uma da outra. Esse gap aqui é um gap pequeno entre a banda de condução e a banda de valência. Muito bem. E o que isso implica nessas propriedades que eu estou dando acima? Bom, primeiro, a densidade de portador, que é a densidade de cargas que está na banda de condução, certamente é menor do que o do metal, né? Porque aqui você até pode ter alguns elétrons aqui, mas a maioria, de fato, eles estão na banda de valência. Os elétrons, quando você vai completando por baixo, tá? Você pega o material lá que tem 12, 15 elétrons, então eles vêm aqui, vêm aqui, vêm aqui, vêm aqui. Os últimos elétrons aqui podem estar aqui na minha banda, né, de condução. No metal, ó, tá todo mundo já aqui. Então, ó, densidade de portadores enorme. Aqui, grande ainda, né, porque estão próximos, mas incomparável ao de um condutor. A resistividade ainda é grande, porque de fato, né, aqui eu não tenho problema nenhum em levar um elétron para a banda de condução. De fato, a diferença de potencial nos condutores só vai colocar esses elétrons num movimento privilegiado. Mas eles já estão nessa banda de condução, eles já estão ali, surfando ali, querendo se movimentar. Eles são elétrons livres, eles pulam, né, de um átomo para outro, tudo se movimentando. Eles só não têm uma ordem alinhada, que quando você coloca uma DDP, então você acaba alinhando o movimento deles. É igual você colocar uma mesa cheia de bolinha. Quando você levanta a mesa de um lado, você infere uma diferença de potencial gravitacional e as bolinhas começam a fluir, né, para uma região de menor potencial. A mesma coisa quando você coloca uma DDP no condutor. O semicondutor, por sua vez, né, essa distância entre a banda de condução e de valência infere uma resistividade. A grande pergunta é por que a coeficiente de resistividade é negativo no meu semicondutor e positivo no meu metal? O que acontece? Então, no metal, os elétrons que estão na banda de condução, quando eu aumento a temperatura, eu simplesmente começo a chacoalhar esses caras. Então, imagina que está com a minha mesa aqui que eu quero levantar, mas tem um cara jogando essas bolinhas para tudo que é lado. Então, por mais que eu levante a DDP, se tiver um cara empurrando essas bolinhas para tudo que é lado, como a temperatura faz, elas vão tender a descer ali menos, né? Porque às vezes ela é impulsionada para cima, né? Visto que eu estou movimentando essas bolinhas de forma aleatória, como se fosse uma temperatura ali, né? Um banho térmico movimentando esses elétrons. Isso dificulta, né, o alinhamento deles para gerar uma corrente. No caso do semicondutor, a temperatura ela age de uma forma a ajudar a inferir essa dinâmica. Por quê? Porque o que essa temperatura faz, ela por si só, ela arranca os elétrons da banda de valência e leva eles para a banda de condução. Então, ao aumentar a temperatura, no fundo, quando eu estou tratando de um semicondutor, eu estou jogando elétrons para a banda de condução. Diferente do metal, do condutor, que eles já estão na banda de condução e a temperatura só vem atrapalhar. Aqui não. No semicondutor, a temperatura ela serve como um agente que leva os elétrons da banda de valência para a banda de condução, porque esse gap é muito pequeno, da distância de energia energética entre a banda de valência e a banda de condução é pequena. Então você começa a lançar esses caras de forma que quando você impõe uma diferença de potencial, a corrente
ela flui aí de uma forma um pouco mais facilitada. E isso infere, então, um coeficiente de resistividade negativo. E é isso que vocês precisam guardar. Em um semicondutor, a temperatura ela diminui a resistividade. O aumento da temperatura diminui a resistividade.